Olá, boa noite. Tá ligado? Tudo bem? Boa noite, companheiros queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E mais uma vez a gente está aqui juntos, né, no mesmo pensamento de amor, para que a gente possa, unidos, a gente possa aprender um pouquinho mais. É esse o nosso intuito, né? Quando a gente se reúne, né, uma ou duas pessoas a mais, a gente está aprendendo. Então, vocês são muito bem-vindos à nossa casa. E os nossos amigos também internautas, sejam bem-vindos ou assistindo a gente. Nossos trabalhos, como sempre, a gente começa falando sobre alguns recadinhos. O primeiro recadinho que eu quero falar, gente, é da nossa viagem que nós vamos fazer. Nós vamos sair daqui no dia 1º de novembro. Vamos ficar dia 2, 3 e 4 em Sacramento e Araxá. Então, quem quiser se interessar por essa viagem, uma viagem muito gostosa, não é só ecumênica, a gente vai passear, vai se divertir também, tá? Quem quiser, pode conversar com a gente, que a gente vai estar junto, podendo passar alguns dados para vocês. Outra coisa é que no dia 29 agora de setembro, nós vamos ter uma palestra sobre o Eurípides e Barçanufo. Então, vai ser aqui no sábado, às 19 horas. Então, eu queria convidar vocês a assistir essa palestra, que vai falar sobre as 7 encarnações de Eurípides, mais a 8ª, que foi em Sacramento. Tá? É uma coisa linda o livro dele. Então, eu queria convidá-los também. E também nós estamos com os cartõezinhos de Natal, já das crianças, para vestir crianças, para nossas crianças da cesta básica. Quem quiser se interessar, está comigo, tá bom? Nós tínhamos 95, né? Agora eu tenho acho que mais 70. Tenho 70 só crianças. Tá bom? Não, tenho 70 para dar de papelzinho, tá bom? E nossas palestras, vocês sabem, todos os dias, nós estamos na casa, né? Segunda, terças e quintas, 20 horas, quartas, 14, sábados, 15 e domingo às 10 horas. Evangelização infantil às 10 horas no domingo. E o plantão de atendimento, a gente pede para que chegue meia hora antes, para a gente ter tempo de passar pelo plantão e assistir a palestra também, tá bom? Então vamos, queridos. A nossa cesta básica, a gente sempre fala, né? Quem puder cooperar, né? A gente precisa de tudo agora, arroz, feijão, açúcar, sal, tudo que a gente precisa, tá bom? Então vamos, queridos, nesse instante nós vamos agradecidos a Deus pela oportunidade da vida, pelo dia que nós tivemos, mesmo que a gente tenha tido dificuldades, a gente agradece porque nós estamos aqui nesse planeta amado que nos acolhe com tanto carinho. E agradecendo a Deus, nós agradecemos a Jesus, o Mestre querido, esse irmão de todas as horas, o nosso Mestre de verdade, que nos mostra o caminho, né, que a gente pode estar seguindo hoje, né, de há tanto tempo estamos sendo convidados. E mais uma vez ele abre o caminho, abre os braços e nos acolhe com tanto amor. E agradecidos aos amigos desta casa, companheiros queridos, que são os nossos dirigentes, que estão sempre presentes, nos envolvendo, nos intuindo, nos abraçando com tanto amor. Nós sabemos que nós adentramos a essa casa, e no momento que nós entramos aqui, nós recebemos esse abraço amoroso, não só dos companheiros encarnados, mas de tantos companheiros que ficam felizes com a nossa chegada, que nos envolve, que nos tratam já desde o momento que aqui nós adentramos. Então, o tratamento que nós estamos recebendo, queridos, é no momento que nós pisamos nessa sala. E o complemento do passe, né, que no encerramento. Então, nós agradecemos, Senhor da vida, Jesus, amigo querido, e a todos vocês, companheiros amados, que estão aqui conosco, ombreando nesse trabalho de amor, dando-nos a sustentação e o amparo. Que essa luz divina do nosso Pai possa permanecer em nossos corações, e que possamos estar atentos, que possamos ouvir, que possamos compreender e deixar todo esse ensinamento, desse aprendizado, dessas lições que nós estamos tendo, possam entrar dentro de nós e possam nos ajudar na nossa caminhada de evolução. Obrigada, queridos. Sejam conosco uma vez mais. E assim, agradecidos, nós vamos receber o nosso companheiro Bruno. Bem-vindo, que de vez em quando é difícil achar esse moço, né? Bem-vindo. Ele vai falar para nós sobre o livro
Arrependimento e reparação. Reparação e arrependimento, do Divaldo e da Joana. Bem-vindo, seja feliz, querido. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nos abençoe e nos inspire a todos nós na noite de hoje. Que possamos sair daqui melhores do que quando adentramos. Vivemos numa sociedade bastante imediatista. Nunca tivemos tantas coisas às nossas mãos como temos hoje. Canais variados de televisão, acessos rápidos, locomotivos, viajamos de países a países, seja fisicamente, seja em questões de segundos. Só que apesar de tantas facilidades, de tanta tecnologia, o ser humano se mostra cada vez mais imediatista. Apesar de toda a velocidade, queremos as coisas para ontem. Estranho para nós que não estávamos acostumados com tanto conforto, mas queremos mais, mais e mais. A doutrina espírita, Consolador prometido por Jesus, ela vem dissipar um véu e mostrar para nós que vivemos nessa sociedade que as coisas não são bem como nós queremos. Aprendemos com a doutrina que as nossas ações geram reações, que todos os efeitos possuem uma causa. Aprendemos que a nossa palavra emite energia, que os nossos pensamentos são energia. Por ser energia, chegam até onde pensamos. Aprendemos que vibramos, cada qual em uma sintonia, e dependendo da sintonia, atraímos semelhantes. Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, na pergunta 549, ele fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Os espíritos influenciam nas nossas vidas? E a famosa resposta dos espíritos: sim, muito mais do que supondes, sendo muitas vezes eles que vos influenciam. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, no Novo Testamento, já teria dito que vivemos com uma nuvem de testemunhas. Estamos encarnados. Somos espíritos, por ora encarnados. Mas vivemos ao lado de desencarnados. Alguns são capazes de ver e sentir, outros não. Neste recinto mesmo, sem dúvidas alguma, vários espíritos desencarnados, aprendendo, ensinando, inspirando, protegendo, organizando, e assim também no nosso dia a dia. Com quais espíritos nos afinizamos? É fácil saber. Basta refletirmos por um instante que tipo de pensamentos que nós emitimos. Como qualquer ser humano, ao longo do dia devemos emitir pensamentos variados. Ficamos felizes, ficamos nervosos, ficamos tristes, pensamos coisas que não deveríamos, pensamos coisas que deveríamos, fazemos uma prece. Nesse turbilhão de pensamentos, sentimentos, emoções, atraímos espíritos diferentes, emitimos energias diferentes, captamos energias variadas. Mas aprendemos com a doutrina que somos responsáveis por essas energias. O espírito André Luiz, num livro chamado Conduta Espírita, ele diz que nós somos responsáveis até mesmo pelos pensamentos que plasmamos nas mentes das pessoas. Ao contar talvez aquela piada meio pesada, somos responsáveis pelo pensamento que a pessoa vai plasmar, pelo que ela vai atrair depois. Ao dar um exemplo que não deveríamos dar, uma atitude, somos sim responsáveis. Quantos nesse mundão lá fora e quanto tempo que nós também não refletimos nessas coisas. Agíamos como achávamos que deveríamos agir ao nosso bel prazer. Só que a doutrina vem nos chamar a responsabilidade. A dizer que somos irresponsáveis por tudo. Pela nossa possível queda, mas também pela nossa ascensão. O Espiritismo é brilhante neste quesito, pois ele não nos dá bengalas. Se alguém acha que vai ser salvo por estar no centro espírita, engano. Se alguém acha que vai ser curado só porque está aqui dentro, engano. Aprendemos sim que vamos buscar a cura, o estudo, o aprendizado, a evolução a partir dos nossos esforços. Que vamos sim ter que envidar esforços, aprender, refletir, trabalhar, reparar.
quem de nós que nunca se arrependeu na vida? Quem de nós que nunca cometeu deslizes? Quem de nós que nunca passou por uma situação dessas? Tudo o que plantamos, colhemos. É a lei da ação e reação. Às vezes vejo pessoas, até mesmo ingênuas, cobrando paz. Como eu queria paz na minha família. Mas a mesma pessoa não planta essa paz. Vive em discórdia com pai, com mãe, com irmãos, com filhos. Queremos sossego, mas plantamos esse sossego. Queremos tranquilidade, mas vivemos fazendo o quê? Emmanuel, mentor de Chico Xavier, através do Chico, ele disse a seguinte frase: nós somos escravos do nosso passado. Todavia, vírgula, somos donos do nosso futuro. Todos nós somos escravos do passado. Esse passado pode ter sido hoje no café da manhã. Se comemos algo que não deveríamos ter comido, iremos sofrer as consequências. Não tem como voltarmos agora no café da manhã, não tem. Se alguém hoje de manhã brigou com a esposa, com o marido, com a mãe, gritou, não tem como voltar atrás. Claro, podemos pedir desculpa, mas a palavra emitida não volta mais. A energia dispensada, o momento de nervosismo. E quantos de nós, humanos que somos, que tomamos atitudes em momentos precipitados? Que falamos o que não deveríamos falar e às vezes o que nem pensamos em momentos de nervosismo. E não apenas falamos, emitimos as energias. E a pessoa que ouve vai interpretar do jeito dela. Às vezes falamos da boca para fora, mas a pessoa pode achar que foi de verdade. E acreditar naquilo, abraçar aquela ideia, pensar coisas, se afinizar com estas coisas. Somos todos escravos do passado. Esse passado pode ser também encarnações passadas. O que fizemos reflete no que somos hoje. O mesmo Emmanuel vai dizer, somos o que fomos. Somos o que fomos. Somos, todos nós, o resultado de tudo que vivemos até hoje. Nessa encarnação, sem dúvidas, mas também angariamos os conhecimentos, vivências, experiências de outras reencarnações. Mas eu não lembro. Todos nós lembramos sim. Sentimos, vivenciamos, nós mostramos. E quantas pessoas que em regressões, lembranças de vidas passadas, percebem traços de personalidade tão característicos? Mudamos, sem dúvidas que nós mudamos. Numa mesma encarnação mudamos tanto. O que dirá de encarnações para encarnações? Mas as ações continuam a ter suas consequências. Ainda na analogia de Emmanuel, se até hoje nós plantamos espinhos, nós iremos colher espinhos. Mas já podemos começar a plantar as primeiras flores para florir esse nosso caminho. Podemos começar a plantar as primeiras pétalas, ainda vamos colher flores com espinhos, até um dia que teremos o nosso jardim florido. Mas não esperemos milagres. Não esperemos que isso ocorra de uma hora para outra. O mesmo apóstolo Paulo também asseverou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a doutrina eleva essas nossas responsabilidades. Quer ser feliz? Plante a felicidade. Quer viver melhor? Plante. Trabalhe. Haja. Não adianta apenas fazermos preces. A oração ajuda demais. Mas não adianta apenas fazermos preces. Deus, quero me curar. E continuamos a ter a mesma vida de sempre. Ou num dia de frio, Deus, esquenta aquele morador de rua. Haja oração para esquentar o morador de rua. Imagina se ele for do meu tamanho. Haja oração. Oremos sim pelo morador de rua, pela pessoa que precisa, mas arregacemos as mangas. Damos um cobertor, façamos algo de útil. Agir. Temos uma dificuldade nossa interna, uma mágoa, uma tristeza. Oremos, trabalhemos, nos esforcemos, busquemos reparar isso, busquemos transformar, mas se cruzarmos os braços, não vai acontecer nenhum milagre. Precisamos nós fazer acontecer. E ao mesmo tempo, a doutrina é incrível porque ela nos mostra que nós podemos. Basta fazermos.
querer refazer. Querer ir atrás. Alguns de nós começamos, paramos, porque exige responsabilidade, esforço, disciplina, continuidade. Mas as mudanças elas já nos mostram as consequências salutares. Quantas pessoas que quando chegam na doutrina se encantam e melhoram com o tratamento no passe, melhoram com a lucidez que aprendem com palestras, melhoram ao estudar. Mas esta melhora tem que continuar de acordo com os esforços de cada pessoa. Adentrando mais especificamente o tema da palestra, arrependimento e reparação. De Jonas de Ângeles que o arrependimento é um grande passo, mas apenas um passo. O arrependimento não é libertador. Mas antes de querermos uma reparação, um perdão, precisamos nos arrepender. Às vezes encontramos pessoas no caminho que dizem assim, fiz mesmo, mas não me arrependo. Essa pessoa ainda não está preparada para querer uma reparação. E algumas pessoas que fazem, sabem que prejudicam, sabem que estão equivocadas, mas mesmo assim querem o perdão de Deus, só que ele mereceu. Não me arrependo. Ah, eu traí porque ele me traiu. Ah, eu bati porque ele me bateu. E a pessoa que ainda não se arrependeu, não está em condições de buscar um reparo. Se ela mesmo não se arrependeu. Se ela ainda bate na tecla de que devia ter sido daquele jeito. Cada um de nós temos o nosso tempo. Não adianta exigirmos postura, entendimento dos outros. Cada um de nós temos um tempo. Talvez hoje nos arrependamos de algo que fizemos há 10 anos. Talvez só hoje nos arrependemos de algo há 15 anos atrás. E aí é algo muito delicado. Porque ao nos arrependermos, não devemos nos culpar. Vou dar um exemplo. Imagina que uma moça aborte aos 20 anos de idade. Aborte porque ela achava que não tinha condições de criar a criança e por 1000 outros motivos. Na época ela achou que era o melhor. Na época ela não viu outra escolha. Abortou. Anos depois, provavelmente ela pensava, eu queria ter tido filho, mas eu não me arrependo, porque eu sei que eu não tinha como ter criado. E a pessoa continua pensando, e de fato ela não vê outra escolha, ela lembra. Mas talvez hoje, 15 anos depois, mais madura, ela descubra, podia ter tido filho, podia ter pedido ajuda para alguém, podia ter feito outras coisas. Talvez aí ela se arrependa. Ou descobrir talvez que não posso ser mãe. Aí o arrependimento. Ah, me arrependo. Não devia ter abortado. Mas é importante que a pessoa não comece um processo de autoculpa. Quantas mulheres que começam esse processo, muitas vezes inconsciente. Na cabeça dela ela entende, só que internamente ela começa a se bombardear. Que monstro que você foi, você abortou, você matou o seu filho. E quantas vezes, com o passar do tempo, vai somatizando? E aparece um cisto, um nódulo, um mioma, um tumor. Porque a pessoa começou a se culpar. Porque a pessoa não se perdoou. Conheço um caso, para termos uma ideia, que cabe perfeitamente na palestra. Certa vez, uma mulher chegou no Hospital das Clínicas com câncer, um tumor no útero. Media quase o tamanho de uma laranja. Ela foi atendida por um psicólogo, e eu vi essa história desse psicólogo, que relata agora. E no ambulatório do Hospital das Clínicas, ela com o marido foram atendidos pelo psicólogo, ela com o tumor, ia fazer quimioterapia, ia fazer radioterapia. Só que ali no atendimento, era uma mulher nova, o psicólogo perguntou o seguinte para ela: quando foi que você abortou? Ela ficou branca, lívida. E ela disse para ele: eu nunca abortei. O psicólogo percebeu, pediu para o marido se retirar, o marido se retirou, fecharam as portas, e aí ela começou a chorar. Chorou. Ele perguntou: pode falar, quando foi? E aí ela contou: doutor, foi há 3 anos atrás. Eu era muito magra, bonita. Eu não queria ter filho.
eu abortei, só que meu marido não sabe. Eu inventei uma viagem dessas, fiquei uns meses fora e abortei no Paraná. Só que eu não tenho coragem de contar pra ele. Abre parênteses. Como que esse psicólogo sabia? Ele adivinha? Não. Ele sabe que 80% de cânceres no útero são motivados por abortos. Seja pela má curetagem, por abortos clandestinos, por resíduos que ficam e principalmente pela mágoa reprimida, pela culpa. 20% por outras coisas. Talvez até seja totalmente, quem sabe abortos de outras encarnações. Mas bem, ele conversando com ela falou que se arrependia. Ele começou um trabalho de psicoterapia com ela, aliou psicoterapia, quimioterapia, radioterapia. Ao longo do processo terapêutico, ele foi estimulando ela a se auto-perdoar. Ela já havia se arrependido. Só que o mais difícil era ela se perdoar. Ao longo das sessões, um trabalho árduo, ela foi se perdoando. Até o dia que ela descobriu, que ela percebeu e caiu em si, que ela estava sendo injusta com ela mesma. Ela, 3 anos ali depois, 3 anos mais velha, já não era a mesma menina de 3 anos antes. Já pensava diferente. Ela sabe que 3 anos atrás ela não tinha a maturidade que ela tinha agora. E é como se aquela mulher estivesse julgando a menina. E ela, imaginando ela na sua frente, ela se perdoou. De verdade. Te perdoo. Porque eu sei que você não fez por mal. Te perdoo porque sei que você buscou a alternativa que achava melhor. Hoje eu não concordo, mas na época era o que você achava. Te perdoo. Ela se perdoou. Continuou com química, com rádio, o tumor foi diminuindo. Quando ela criou coragem, contou para o marido, que lhe acolheu nos braços, a amparou. E ao final, eles resolveram adotar uma criança que tivesse a mesma idade, se ela tivesse dado à luz 3 para 4 anos, e adotaram. O casal adotou. Isso é reparação. Haviam se arrependido, e ali naquele ato de amor, adotavam. Reparando. Se era o mesmo espírito, não sabemos. Talvez até fosse. As leis de Deus são tão perfeitas, e o tumor desapareceu, para nunca mais voltar. Algumas pessoas vão, tiram e voltam. Tiram e voltam. Algumas pessoas cuidam apenas da superfície, esquecem da raiz. Quantas vezes que nós nos arrependemos apenas ao desencarnarmos? Chico Xavier dizia que a grande maioria das pessoas, aliás, dos espíritas, ao desencarnarem, chegavam à conclusão de que haviam aproveitado mal o seu tempo. E nós? Imaginemos nós. Se desencarnássemos hoje, pelo motivo que fosse, será que iríamos de consciência tranquila? Se hoje fosse o último dia da nossa vida, será que fizemos tudo o que devíamos ter feito? Até hoje. Será que deixamos mágoas para trás, mazelas, alguém que não estamos conversando, alguém que brigamos? E se fosse hoje o último dia de vida? E o Chico vai dizer que a grande maioria se arrependia do mau uso do tempo. E quantos desses espíritos que pediam, que imploram por uma nova reencarnação para reparar o mau uso do tempo? E não à toa são essas pessoas que reencarnam e fazem, acontece como se o mundo fosse acabar, com uma ansiedade, com uma vontade, e às vezes a gente não entende. Nossa, mas aquela pessoa trabalha tanto, faz tanto. É que no fundo ela sabe que já perdeu outras oportunidades. E ali naquela encarnação, ela tenta fazer tudo que ela não pôde. Há um poema de Castro Alves, no livro chamado Parnaso de Além-Túmulo. É o primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier. E o poema chama Marchemos. Há um verso que Castro Alves diz assim: é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os meros rudes em arautos da virtude, em mensageiros de paz. Quantos
dos famosos verdugos da humanidade, que um dia, se arrependendo, repararam os seus erros. Nesse verso, Castro Alves deixa implícito que Nero, o pior dos imperadores, aquele que foi capaz de matar a própria mãe, mandar abri-la para ver de onde ele havia saído. Ora, o incêndio em Roma se iluminou. Nós temos notícias de encarnações dele, mas sem dúvidas, que caindo em si um dia, talvez após muita dor, ele se arrependeu. E começou o trabalho difícil, demorado, de reparação. Ao longo de encarnações, mas se iluminou. Quantos espíritos iluminados hoje que foram grandes verdugos? Há um livro do Chico Xavier, que quem não leu eu recomendo que leia, chamado Sexo e Destino. É do André Luiz. Um livro belíssimo. Mas se forem ler, leem daqui a um tempinho, porque eu vou contar uma coisa, senão vai perder a graça. Não vou contar o final do livro. Mas, ao longo do livro, nós nos deparamos com espíritos no plano espiritual na Terra, reajustando erros do passado. E todos comandados por um instrutor muito iluminado. Um espírito de escola, um mentor, muito sábio. Todos vinham fazer perguntas para ele, iluminado. Ele respondia, ajudava nas reencarnações, recebia nos desencarnes, e ele ia cuidando de todo um grupo de espíritos. Ao final do livro, nós descobrimos que esse mentor, na verdade, foi o grande culpado de todos terem se perdido. Ao longo do livro, todos falam do nome de um obsessor, de alguém muito mal. E só no final do livro que a gente descobre que ele mentou aquele obsessor. A gente não entende, mas se foi ele que fez tanto mal para essas famílias ao longo de encarnações, como que ele é um mentor hoje? Se arrependeu e reparou. E quantos que diante da descoberta de que fizeram tanto mal, usam isso como motivação e se esforçam muito mais do que muitos de nós e trabalham, não à toa se iluminam mais rápido devido a encarar esse passado sombrio. E esse mentor estava lá. Todos poderiam, mas ele que galgou, ele que lutou, ele que se trabalhou. E nós em nossas vidas? O que temos ou precisamos nos arrepender? Se é que nós nos arrependemos ou somos daquelas pessoas orgulhosas que achamos que tudo que fazemos está bem feito? Se descobrir que fizemos algo, cometemos algum deslize, é importante esse arrependimento. Arrepender-se é um ato de humildade. Reconhecer que somos falíveis. Eu errei. A partir daí buscar uma reparação. Talvez não consigamos reparar com a pessoa imediata, mas temos outras. Particularmente, há várias pessoas que já me disseram que em outras encarnações eu usei a voz para o mal. Eu acredito nisso. Como? Não sei. Mas provavelmente devo ter usado. E tenho a chance nesta de reparar. De tentar usar a minha voz hoje para o bem. Tenho um amigo chamado Alan Vilches, canta no meio espírita, alguns talvez o conhecem. Já veio aqui, amigo de adolescência, vizinho de apartamento. Em uma última encarnação, foi um famoso tenor, conta ele mesmo. Só que daqueles transviados. E hoje ele usa a voz para edificar. Algumas pessoas não estão preparadas para a reparação, ou elas se negam a reparar, aí vão seguir as consequências da expiação. A pessoa podia vir sem a voz, podia vir sem a visão, mas temos a chance de vir com a visão e usar essa visão para o bem. Usar a voz para o bem, usar as nossas possibilidades. Quantas mulheres que não podem ser mães por abortos de outras encarnações? Ou homens que não conseguem constituir famílias porque destruíram várias famílias e às vezes não entendem. Fazem de tudo, são pessoas honestas, íntegras, mas não conseguem pelo que haviam feito. Não que seja impossível, mas essa pessoa vai precisar buscar reparação principalmente dentro dela. Compreender o deslize do passado, compreender a necessidade do hoje, de se trabalhar bem. Aí sim, se transformando numa pessoa melhor,
para quem sabe merecer ser mãe, merecer ser pai, merecer novas oportunidades. Todos nós estamos aqui hoje encarnados, saudáveis. O que temos feito com esse patrimônio? Não precisamos apenas reparar coisas, podemos plantar. E se não tivermos nada, mas eu não lembro de nada que eu fiz de errado, que bom! Façamos mais ainda o bem, que possamos fazer mais ainda o certo, que possamos nos envolver em flores. Chico Xavier, que era tão bondoso, não deixou de sofrer expiações. O Chico sofreu por doenças a vida inteira. E dizia o Chico que a doença nas vistas eram devido a erros que ele fez em outras encarnações. Problema da angina, as dores no corpo, e ele aceitava aquilo. Enquanto isso, continuava trabalhando, cantando amor. Sem dúvidas que numa próxima existência o Chico não vai passar por nada disso. Mas trazendo novamente para nós. Será que já cometemos algo que ainda precisamos separar? E se não descobrirmos que sim, não vamos esperar. Coloquemos em prática. Seja aquele parente que não conversamos mais. Seja aquele dinheiro que desviamos da empresa. Ah, eu desviei porque na época eu achava que devia, tá, mas hoje me arrependi. Reparar. Como? Pensar em formas. Se não quiser devolver o dinheiro para a empresa, fazer uma doação. Formas de repararmos, de movimentar essa energia. Ah, mas eu não posso ser mãe. Seja mãe de outros filhos. Cuide de outras crianças. Formas de semeando o bem, de semeando a paz. Há um livro do Chico Xavier também, chamado Boa Nova. O autor é Humberto de Campos, e um dos capítulos chama Maria de Magdala. Provavelmente muitos conhecem um pouco da história da Magdala. Eu vou contar ao sabor da minha própria emoção e de acordo com o que está no livro. É um outro exemplo que cabe perfeitamente aqui hoje. Na Humberto de Campos, que Madalena, como muitos de nós sabemos, era uma mulher afeita aos prazeres materiais e carnais. Muito bela, jovial, inteligente, facilmente encantava os homens que a cercavam. Mas eis que ela conhece Jesus. Começa a ouvir falar desse profeta. Chega-lhe aos ouvidos que um novo profeta estava nas redondezas. Um profeta que falava de amor. Um profeta que propunha o perdão. Ela se interessou. Começou a visitar as pregações de Jesus nos parques. Ela se encanta à primeira vista com aquele homem. Quem era aquele homem? Que lhe instigava sentimentos que ela nunca havia sentido. Era algo diferente. Uma doçura no seu verbo inflamado. Uma paz no seu olhar sereno. E ela ouvia todos os dias aquelas pregações e ia criando coragem para um dia falar com ele. Percebeu que alguns homens o acompanhavam mais de perto. Ficaria sabendo que eram os discípulos. E ela estava ali firme nas pregações. Observava homens, mulheres, crianças, idosos, todos atentamente ouvindo o Galileu. Certo dia ela criou coragem. Ficou sabendo que Jesus estava pousando na casa do pescador Pedro. Ela foi até lá na calada da noite, para que ninguém visse. Bateu na porta de Pedro. Pedro recebeu, e Pedro sabia da índole de Maria. Pensou 2 vezes, mas ouviu Jesus dizendo, deixa entrar, Pedro. E Pedro, que era bronco, deixou. E Maria foi conversar com Jesus por minutos que para ela pareceriam horas. Sozinhos no quarto, iluminados pela luz do luar que entrava pela janela aberta, ela se encantou na frente daqueles olhos penetrantes. E ela falava com ele, mestre, eu não sei o que eu faço da vida, eu já cometi tantos erros. E tranquilamente Jesus dizia, cometa acertos agora, Maria. Sempre temos a chance de recomeçar. Mas, mestre, o meu maior sonho era ser mãe. Eu já não mais posso ser mãe. E aí Jesus lhe diz, Maria, Maria,
você acha que é mais bem vista aos olhos de Deus? Aquela mãe que apenas cuida dos seus filhos, os filhos da sua prole? Ou aquela mãe que é capaz de amar filhos de outras mães? Se não pode ser mãe, Maria dos teus, seja mãe espiritual de outros. Trate a humanidade como filhos teus. Desenvolva o seu amor materno. E a conversa se prolongaria. Ela se emocionaria muitas vezes. Ficou apaixonada, no bom sentido da palavra, por aquele homem diferente. Encantada. Aquele homem que falava de amor foi capaz de fazer ela sentir um desprezo por todas as luxúrias do mundo. Ela que tanto gostava, mas tudo perdeu a graça. O mundo perdeu a graça. Ela estava encantada e disposta a trabalhar. Começaria a ficar junto com os discípulos, como se fosse um dos discípulos. Jesus seria crucificado. Quem foi a primeira pessoa que Jesus aparece? Para ela. Para a própria Maria. Quando seu corpo já não mais estava no túmulo. Essa própria passagem é repleta de simbolismo. Por que Jesus apareceu para Maria de Magdala? Poderia ter aparecido para João Evangelista, o mais puro dos discípulos, um adolescente muito bonzinho. Ou para Pedro, o líder da igreja. Mas ela aparece para uma mulher com o passado que ela tinha. Deixando claro que todos nós somos humanos, somos normais. Todos nós temos um lado Maria Madalena dentro de nós. E Jesus está de braços abertos para cada um de nós. Ele se foi, ela se sentiu sozinha. Os discípulos começaram a se espalhar para pegar a mensagem. E ela vai pedir, posso ir com vocês? E o machismo, não. Você não pode. Você não está preparado. Os discípulos não deixaram ela seguir junto. Ela não sabia o que fazer. Viveria dias muito tristes, por saudade. Passaria pelo lago de Genezaré e lembraria do mestre, caminhando, conversando, sorrindo. E a saudade batia no peito. Até que um certo dia ela estava na estrada, quando viu um grupo de homens, mulheres, que vinham na contramão. Eles se aproximavam entrando na cidade. E faziam um barulho. Eram leprosos. Que naquela época, quando a pessoa tinha lepra, ela era dada como morta. A própria família, olha, seu filho tem lepra? Morto. E eles eram mandados por vários leprosos, fora da cidade. E quando os leprosos se aproximavam da cidade, eles tinham que fazer barulho. E eles estavam fazendo barulho para todos saberem que eram leprosos. E a Maria não saiu correndo. Ela havia aprendido com Jesus a amar, a abraçar a todos. E ela ficou ali esperando. Os leprosos estranharam. A mulher não vai sair correndo. E ela que era tão linda. E eles se aproximaram dela. E ela perguntou, para onde vão? E os leprosos disseram o seguinte, nós ouvimos falar de um profeta. Um profeta que ao tocar os corpos, curam feridas. Queremos a nossa cura. É um tal de Jesus. Ela baixou a cabeça. Como contar para eles que Jesus já havia sido crucificado? Mas com seu jeitinho ela contou que Jesus não estava mais com eles, havia sido crucificado. Todos que tinham olhar de esperança se desanimaram, viraram e voltaram para o vale. E por um instante ela pensou, por que não ir com eles? Já não tenho mais nada o que fazer por aqui. E ela gritou, esperem! E correu até eles. Eles estranharam o que ela quer conosco. E a partir daquele dia ela começaria a viver com eles. Por anos, no Vale dos Leprosos, trabalhando. Limpava feridas, pregava o Evangelho. Eles não conheceram Jesus, mas ela se ofereceu, eu posso falar dele. Eu convivi com ele. E todos os dias, ao pôr do sol, ao fim da tarde, eles se reuniam, cada qual com suas dores, e ela falava de Jesus. Com toda a emoção de quem havia o conhecido. Eles se emocionavam. Alguns choravam lágrimas de sangue devido à lepra. E ela feliz, refeita com o trabalho que ela estava exercendo. Cuidava de filhos, de crianças, como se fossem seus filhos. Até que um dia, ela lavava uma roupa num lago e ela percebe no seu reflexo uma mancha no rosto. Ela percebeu que estava com lepra. E ela ficou feliz.
Feliz porque ela sabia que era uma forma de reparação. Feliz porque ela sabia que não havia usado ao longo da vida o seu corpo como deveria ter usado, promovendo a saúde. E naquele instante ela sentiu-se feliz, porque sabia que através daquela doença, ela poderia se reparar. E normalmente nas pregações ela dizia assim: vocês, os leprosos, precisam confiar mais em Jesus. E naquele dia, ao final da tarde, ela diria: nós, os leprosos. E todos reconhecendo que ela fazia parte. Algum tempo depois, ela começaria a ficar cambaleante. As forças diminuindo, a morte se aproximava. Ela pediu que antes de morrer fosse visitar Maria e João, que viviam juntos. Ela foi levada, mas não deu tempo. Certo dia, após dores imensas, sente que seu coração havia parado. Na Roberto de Campos, um livro, que após sentir o coração parado, ela sente que voltava a bater, mas agora já em espírito. Se viu num parque muito belo, envolvido em flores, em árvores, e começou a caminhar, sozinha, mas tranquila. E eis que um homem sai do meio das árvores, lindo como ela nunca havia visto, tão lindo daquele jeito. Ele olha nos olhos mais uma vez, era Jesus, que de braços abertos diz: Maria, amastes muito, conforme te pedi. Vem para no reino do meu Pai descansar por um pouco, para depois voltarmos ao trabalho. Vem. E Jesus buscou Maria pessoalmente. Para quem não leu, fica a sugestão. Que possamos nós, os cristãos da atualidade, sermos um pouco mais de Maria. E apesar da nossa pequenez, que ainda somos, trabalharmos, darmos o nosso melhor. Talvez não somos um Chico Xavier, talvez não somos um Divaldo, uma Irmã Dulce, mas somos o que somos. Que possamos dar o nosso melhor em cada atitude, um sorriso amigo, um abraço, um telefone, uma lembrança. Pedro também negou Jesus. E Jesus havia avisado: você vai me negar. Não, não vou. E Pedro nega por 3 vezes. Se arrepende. E passa uma vida inteira reparando o que havia feito, afirmando Jesus através das atitudes, dos gestos, do trabalho cristão. Que possamos, cada um de nós, amar mais, perdoar mais e reclamar menos. Essa era a mensagem de hoje. Que Jesus, o nosso amigo, nos abençoe e nos inspire por todo sempre. Boa noite a todos. Assim não vale, né? Se me faz chorar toda vez que você vem, menina. Pois é, gente. Uma belíssima explanação, né, Roberta? Quem tem alguma pergunta, algum complemento do que queira falar sobre os nossos arrependimentos e reparações? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Está todo mundo satisfeito, né? Que bom. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Essa hora, depois de tudo isso, é muito difícil fazer uma pergunta, né? Mas eu vou entrar mais ou menos dentro do seu... Quando você falou que o arrependimento é o primeiro passo, né? Você citou a Joana de Ângeles, né? Tudo bem. Agora, quando esse sentimento, ele continua, por exemplo, aquilo ainda faz parte, né? Se arrependeu. Isso aí já não é remorso? Ótimo comentário do nosso amigo Lourenço. Faz todo sentido. Há pessoas que vão viver com esse arrependimento prolongado que não vai adiantar nada. O que vai adiantar a mulher viver arrependida por 10, 20 anos e chorando as pitangas? Porque eu abortei. Ou muitos de nós, com qualquer arrependimento. Porque eu não devia ter depositado na poupança o dinheiro. Porque eu não devia... Daí vira um remorso e é improdutivo. Esse arrependimento é a nossa consciência falando. É quando a gente lembra da situação e, meu Deus, como eu fui fazer aquilo? Diferente quando a gente se lembra, a gente aprende que tem que se arrepender, só que não é mecânico. A gente se lembra, tem que arrepender, só que lembra,
desgraçado mereceu. Então ele não arrependeu. É um processo interno, não é só racional. Mas ótima colocação. Às vezes a gente prolonga e vira um remorso improdutivo. Que a gente possa usar isso produtivamente. Se errou, então vamos consertar. Não ficar chorando, não, trabalhar. O filme que vai estrear agora, E a Vida Continua, tem uma belíssima passagem sobre isso também. Só para termos uma ideia. Eu não sei se o filme está igual ao livro, mas no livro, uma das pessoas no plano espiritual, numa colônia belíssima, na Terra, ele chegou a matar alguém. E mesmo assim estava no plano superior. Para a gente ver como que tudo é relativo e depende da intenção. Ele reparou. Quem puder assista. Nós temos uma perguntinha, duas, né? Pela internet, que os amigos passam. A Kátia. O arrependimento nos tira a culpa dos ombros? A última pergunta também. A Joana de Ângeles, ela fala muito sobre o sentimento de culpa. E quantos de nós cultivamos esse sentimento de culpa e às vezes como desculpa? Particularmente, eu não gosto da palavra culpa. Eu sugiro que troquemos culpa por responsabilidade. Ah, porque foi minha culpa. Ah, eu sou culpado. Eu fui responsável. Isso muda tudo. Foi a minha responsabilidade. E o que eu vou fazer? Vou trabalhar. Agora, se tira ou não, Kátia, vai depender de cada um de nós, da nossa postura. Me arrependi. Mas se a gente continuar aquele sentimento, me arrependi, mas como eu sou mal, como eu não presto, eu sou a pior pessoa do mundo. Isso é improdutivo, gente. Então, fui responsável. Aquela briga toda, a responsabilidade foi minha. E aí, o que nós vamos fazer? Cada um de nós. Vou reparar, vou buscar meios, vou aproximar pessoas. Às vezes por vergonha não pedimos perdão. Vai que um de nós somos responsáveis por um casamento terminar, ou por uma briga de família, por uma briga de amigos. E aí? Só se arrepender não basta. Eu me arrependo de ter brigado com os meus amigos, ou de ter mentido. E o que você vai fazer com isso? E ter a coragem. Fulanos, na verdade, há 20 anos atrás foi eu que fiz aquilo tudo. Foi você. Foi eu. E lidar com tudo isso. É nobre. Maria. O Marcos Almeida pergunta, sem arrependimento sincero, podemos estar quites do pecado para com Deus? Sem arrependimento sincero, podemos estar quites do pecado para com Deus? É Marcos? É Marcos, né? No fundo, pessoal, o trabalho é nós conosco mesmos. No fundo, é sempre assim. Mesmo o mal que fizemos ao outro, nós sabemos que há leis que regem o universo. Se a gente quiser matar alguém, a gente não vai conseguir se a pessoa não tiver que passar por aquilo. Só que isso não vai isentar a nossa responsabilidade. Então, no momento de se arrepender, de se perdoar, no fundo somos nós com a nossa consciência. Sejam enfermidades, sejam situações que nós passamos, no fundo somos sempre nós conosco mesmos. Porque mesmo que alguém perdoe um crime que cometemos, nossa, eu te perdoo, isso não vai nos isentar de nada. Lembro uma vez conversando com um espírito que me odiava muito por algo que eu fiz para ele. Ele dizia e falava que havia feito algo terrível. Mas eu já fiz. E eu dizia para ele, não tem como voltar atrás, eu fiz. Reconheço. Vou trabalhar agora. Vou tentar, mas eu não vou nem pedir o seu perdão, porque você já disse que não consegue me perdoar. Só que eu vou precisar me perdoar principalmente. Porque mesmo se ele dissesse, Bruno, eu te perdoo. E eu? E o meu trabalho? E a reparação? Quantas famílias que recebem os filhos, pessoas que desencaminharam no passado, ou melhor, a gente não entende, nossa, por que meu filho é tão difícil? Quem garante que não foi você que fez ele ficar daquele jeito numa outra encarnação? Meu filho especial pode ser alguém que no passado eu mesmo desencaminhei por um suicídio, ou não consigo um matrimônio decente, talvez porque eu não mereça, enfim, tudo tem um motivo. Todos os efeitos possuem uma causa. Não tem como controlarmos o externo. Não tem. Temos como começar a aprender a nos educar, a nos autocontrolar,
a fazer a nossa parte, não tem como exigirmos mudanças nas pessoas. Não tem como termos certeza de honestidade das pessoas, de sinceridade, de amor dos outros. Não temos. Podemos fazer nós a nossa parte. Mas aí tem um lado bom. O amor que damos, bom. O amor que espalhamos é nosso. O Emmanuel diz assim: o bem que fizeste será o teu advogado pelo resto da vida. Tem advogado melhor que esse? Agora o mal também. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quando, assim, encaixando o que você acabou de dizer, e quando, assim, é uma coisa que não depende só de você, não tirando a sua responsabilidade, tá? Mas quando depende só de você, uma certa situação, você é levada, às vezes, por uma outra pessoa, a fazer uma certa coisa que você não queria, e você se arrepende imediatamente, mas aí você já fez, como você disse. E aí? E aí que você pode fazer a sua parte só, não a do outro. Pensando, entrando no exemplo que eu dei no aborto. Conheço, sou psicólogo, para quem não sabe, quantas pacientes que eu atendi. E eu acabei descobrindo, até no trabalho espírita, como que o aborto é mais comum do que a gente imagina, né? Como é comum. É tanto que eu imagino que deve ter muitas pessoas que talvez abortaram, não sei comentar nada, mas de tanto que é num país onde é proibido. A gente acha que por ser proibido ninguém faz. Ingenuidade. Quantas pessoas que eu conheço que abortaram influenciadas por namorado? Claro, gente, que podemos isentar um pouco de responsabilidade, sim, alguém que é forçada, alguém que é levada, e tudo é relativo. Aí a pessoa vai ter que arcar com as suas consequências, com o peso da sua consciência. O trabalho é seu, você não pode responder pelo outro. E se o outro não se arrepender? Há pessoas que elas vão passar 10, 20, 30 anos e não vão se arrepender. Por isso que eu disse no começo, cada um de nós estamos num nível. Podemos ter feito algo em conjunto. Um assassinato com 2 pessoas, uma traição, seja de 2 pessoas, mas eu me arrependo, outra pessoa não. Cada um de nós temos o nosso tempo. E não adianta forçar a pessoa. Às vezes nós começamos a nos influenciar, nos iluminarmos, a aprendermos coisas boas, a nos melhorar, e ficamos empolgados e queremos que outra pessoa que também errou no passado, fulano, você tem que pedir perdão para sua família, fulano, você tem que se melhorar. A pessoa não quer. Está feliz só no joguinho de futebol dele todo domingão. Não quer. Deixa a pessoa. Faz a sua parte. Convidou? Chamou? Não quer? Deixa a pessoa. Ela vai ter o tempo dela. Sofrer pelo outro? Não. Vocês acham que Jesus sofreu por nós, nesse sentido? Talvez fique triste com a nossa demora, mas não, quando que você vai acordar? As leis que regem o universo. As leis que Deus criou. Todos nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. E vamos sentir as consequências. Agora o outro é o outro. Se já é tão difícil fazer a nossa parte, imagina querer fazer do outro. Então, nossa. E aí também tirar um pouco do nosso peso dos nossos ombros. Muitos de nós queremos dar conta de tudo. Ajudar todo mundo, resolver todos os problemas. Somos humanos. E é difícil fazer o nosso. Imagina o outro. Ok? O Bruno vai ficar mais um pouquinho aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ele vai estar à disposição. Então, vamos, queridos. Após todo esse aprendizado, né, a gente possa levar dentro de nós esse conhecimento, que a gente possa deixar maturar dentro de nós, a gente começar a compreender as leis que regem o nosso universo e aprender, né, com os nossos amigos, aqueles que nos deixam tantas lições maravilhosas, um caminho melhor para que nós possamos nos acertar com a nossa consciência. Só de nós para conosco mesmo, queridos. A gente sabe que quando nós somos impelidos a fazer algumas coisas, está dentro de nós ainda essas tendências que nós trazemos. Então a gente tem que lembrar que nós somos falíveis, somos humanos, e a gente vai cometer ainda muitos erros. A gente vai cair muitas vezes. Mas como a gente sempre fala, o Pai lá está de mão aberta a nos esperar, a nos dar sustentação e nos dar a oportunidade de novos caminhos. Então esse é o momento, queridos, em que nós vamos juntos unir os nossos corações.
Vamos inspirar profundamente, vamos ficando bem calmos, bem tranquilos, bem relaxados. Porque esse é o momento em que nós vamos doar um pouquinho de nós, onde nós vamos aprender ao trabalho de doação junto com esses amigos que aqui estão. Já começamos a trabalhar quando nós adentramos numa doutrina, onde nós já podemos aprender que se nós não fazemos ainda muitas coisas, mas como disse o nosso amigo, um abraço, um sorriso, uma palavra amiga, ou o silêncio, de estar junto com aquele companheiro, dando a ele a sustentação que ele precisa. E é nesse instante, queridos, em que nós vamos buscar dentro da nossa alma, do nosso coração, essa energia de amor. Os amigos estão presentes e cada vez que a gente for falando, eles vão se levando essas energias de cada um de nós, para os lugares onde houver maior necessidade. Primeiro, eu queria lembrar, queridos, desse amado planeta. Como diz um amigo nosso, querido, essa é a mãe que nos agasalha em seu seio, que nos dá o alimento, que nos dá água, que nos dá o ar que respiramos. Essa mãe tão amada, que nos dá a oportunidade de transitarmos nesta matéria, o nosso espírito, para que a gente possa aprender as lições que tantas vezes já nos foram dadas. E repetimos tantas vezes, e hoje nós estamos aqui aprendendo de novo. E essa terra maravilhosa que nos dá essa oportunidade. Então vamos fazer o nosso melhor sempre, queridos, para que a gente aproveite a oportunidade nesse planeta amado. Porque muitos de nós, muitos companheiros já não terão esta oportunidade de aqui renascer. E nós pedimos a Deus essa oportunidade. E nós estamos aqui. Aproveitemos cada minuto e possamos fazer aquilo que de melhor nós temos, aquilo que já aprendemos. E nesse instante, queridos, juntos com Jesus, vamos mentalizar esse planeta iluminado por essa luz azul que envolve cada ser humano, a cada canto desse universo, dessa terra maravilhosa, nos lugares mais escuros, que é a luz do nosso Pai, a luz de Jesus ali adentro, levando consolo e conforto a esses nossos irmãos. Aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão encarcerados na alma, presos por seus delitos, por suas culpas, aqueles que se encontram nos seus leitos de dor, com doenças no corpo, mas que muitas vezes vêm da sua alma. Na maioria das vezes, nós trazemos para o nosso corpo as doenças que trazemos conosco. E nós buscamos nessa ajuda, esse envolvimento de amor e conforto para esses nossos irmãos. Que eles sejam atendidos em suas necessidades. Pedimos a Ti, Jesus amado, que envolva as nossas crianças queridas, esses meninos e meninas que estão renascendo nesse planeta de amor, que já vieram preparados para que possam estar, para fazer desse planeta um planeta melhor. Que possamos cuidar deles com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, para que eles possam se sustentar na fé do Pai maior, que possam sustentar no seio da família, com todo o amor, com todo o carinho, para que eles possam ser criaturas que amanhã herdarão este planeta. Pelos jovens que aqui estão, muitos companheiros nossos desencarnados, que procuraram nas drogas o caminho da liberdade e que hoje estão aprisionados. Que eles sejam envolvidos com muito amor, com muito carinho. Que a nossa Mãe amada, Maria querida, envolva esses nossos queridos com muita luz, com muita sustentação. E que eles recebam nesse instante do nosso coração essa vibração amorosa, esses fluidos que possam ajudá-los na restauração de seus corpos espirituais. E nesse instante, queridos, lembremos daquele irmãozinho que está lá no nosso lar, aquele companheiro que muitas vezes é o motivo de estarmos aqui. Que eles sejam envolvidos nesse amor de Jesus. Mentalizamos Jesus, adentrando no seu lar, envolvendo esse companheiro em muita paz, em saúde, em equilíbrio. E pedimos, Senhor, que a Tua luz esteja no coração de cada um de nós que aqui estamos presentes. Que
cada um de nós receba em seu coração nesse instante essa luz de amor de Maria, que vai envolvê-los, que vai fortalecê-los, que vai lhes trazer o equilíbrio e a paz, para que se sustentem e caminhem com mais liberdade, com mais responsabilidade, conscientes de que aqui nós estamos em aprendizado e que o Pai espera de nós essa oportunidade bendita de fazermos o melhor. Que Deus nos abençoe e que levemos em nosso coração a paz do nosso Pai e que possamos estar durante toda a semana harmonizados e fortalecidos. Em nome de Jesus. Graças a Deus.